Graça e paz, amados. Bom dia. Amados, nós temos o boletim. E assim, para os irmãos e para as irmãs que preferem acompanhar pelo boletim, vai dar para acompanhar pelo boletim, porque nós temos os versículos em sequência que nós iremos expor aqui. E tudo que eu falar aqui vai estar no boletim. Só que eu prefiro, irmãos, ter a liberdade de a gente não fazer a leitura corrente do boletim, a leitura corrida do boletim. Eu prefiro que você abra a palavra de Deus, pegue sua Bíblia, que nós vamos ter essa liberdade. Então, eu espero que os irmãos me compreendam. Mas dá para acompanhar pelo boletim. Todo o escopo da pregação está aqui, e ali está o verso a verso que nós iremos expor. Irmãos, pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado o encargo de compartilhar alguns ensinamentos diretos de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo que se fez carne, mas nós vemos nos evangelhos, nos relatos dos evangelhos, nós vemos Jesus em carne aqui nessa terra, e ele ensinando diretamente as multidões e os seus discípulos. Então o Senhor tem me colocado no meu coração esse encargo de nós meditarmos em alguns ensinamentos diretos de Jesus nos evangelhos. E pela graça de Deus nós começaremos hoje com um texto que está lá em Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4. Então Lucas capítulo 4, dos versos 22 ao 30. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, dos versos 22 ao 30. A palavra de Deus diz assim: Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Pai, essa é a tua santa palavra, Senhor. Nos dê pela sua graça, espírito de sabedoria, espírito de revelação no pleno conhecimento do teu Filho Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ilumine o texto sagrado para a nossa edificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, então se nós olharmos aqui o capítulo 4 de Lucas, Jesus ele está no seu ministério terreno. E aqui é bem o começo do seu ministério terreno. E ele já tinha passado por algumas regiões, e ele já tinha ensinado de forma maestral, ele já tinha curado pessoas, feito milagres, e nós observamos no versículo 14, um pouquinho acima do nosso texto, que a fama de Jesus já se espalhava por essa vizinhança, por essa circunvizinhança da Galileia. E nós olhamos aqui para o nosso texto e nós percebemos que Jesus, ele está aqui numa sinagoga judaica, onde os judeus prestavam os seus cultos, e Jesus ele fala algo para esses ouvintes, que deixa esses ouvintes, a palavra diz aqui, maravilhados. Só que nós vamos ver que aqui, na verdade, o sentido dessa palavra é espantados, chocados.
Então, vamos observar ali o versículo 22 do nosso texto, Lucas capítulo 4. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Então eles até podem ter ficado maravilhados com a fama de Jesus, com o testemunho que as pessoas davam dos seus milagres, das suas curas, talvez com a boa oratória de Jesus, com o jeito como ele ensinava. Eles podem ter sim ficado maravilhados. Mas essa palavra é a mesma, essa palavra aqui, se maravilhavam, o termo aqui maravilhavam, é o mesmo que é usado lá no Sermão do Monte. Que eu entendo que essa tradução é imprecisa. Porque o sentido da palavra maravilhados aqui, ela tem um sentido muito mais negativo do que positivo. Então é um sentido de espanto, de choque. Esses ouvintes ficaram chocados com o que Jesus disse aqui. Agora, o que Jesus disse a essas pessoas nessa sinagoga? Por que eles ficaram espantados, de cabelo em pé, maravilhados? Então, para a gente entender melhor isso, nós temos que observar dos versículos 16 ao 21. Nós não vamos expor o versículo 16 ao 21, porque é uma perícope, é uma parte do texto bíblico que tem uma riqueza muito profunda. Uma riqueza espiritual muito profunda. Então nós iremos ater mais ao versículo 22 ao 30. Mas eu gostaria que os irmãos observassem comigo e nós lêssemos dos versículos 16 ao 21. Que é isso que Jesus diz a esses ouvintes na sinagoga em Nazaré. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isso no versículo 21, versículo 22, nós vemos que eles ficaram espantados, maravilhados, chocados com essa verdade. Irmãos, o que Jesus acabou de expor para essas pessoas nessa sinagoga? Como eu falei anteriormente, a sinagoga era o local de reunião onde os judeus prestavam os seus cultos. E Jesus, ele acaba de citar uma profecia de Isaías. E quando ele diz, hoje se cumpriu a escritura, Jesus está dizendo o seguinte: os pobres, os oprimidos, os cegos, os presos que eu acabei de citar, são vocês. E o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar vocês, pobres e oprimidos. E quando ele diz, no versículo 21 de Lucas capítulo 4, hoje se cumpriu a escritura, ele estava dizendo, eu sou o Messias. Porque a palavra diz que o Espírito do Senhor está sobre o Messias de Deus, para que ele evangelizasse os cativos, os oprimidos e os pobres. E quando ele diz hoje se cumpriu a escritura, ele está dizendo eu sou o Messias, e a escritura está se cumprindo aqui e agora. Esses ouvintes ficaram chocados. É muito interessante porque nós vemos o dedo e a soberania de Deus aqui, nesses detalhes. Foi dado a oportunidade para Jesus, que já estava sendo reconhecido como um mestre entre os judeus, foi dado a ele a oportunidade de ler o texto bíblico. Eles liam a escritura na sinagoga. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Jesus achou onde estava escrito, capítulo 61, que é essa profecia que Lucas coloca aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e assim vai. Isaías capítulo 61, e uma observação muito interessante, ele cita aqui a profecia, o versículo 1
e a metade do versículo 2. Por que Jesus não citou a profecia inteira? Porque ele citou só a parte que se cumpriria naquele momento. Se nós observarmos o que o profeta Isaías diz no capítulo 61, é que o Messias viria para evangelizar os cativos, e depois ele fala do dia da vingança do Senhor, a partir da metade do versículo 2 para frente. O dia da vingança de Jesus Cristo ainda não aconteceu. Por isso que Jesus ele citou só um versículo e meio da profecia, pois ela estava se cumprindo ali. E o dia da vingança do Senhor é o dia da sua volta, onde ele julgará esse mundo. Isso ainda se cumprirá e nós clamamos Maranata por isso. E é de uma riqueza espiritual essa profecia de Isaías. Ela também cita o ano da bondade do Senhor. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade do Senhor. Os judeus, quando ouviram isso naquela sinagoga, eles sabiam do que Jesus estava falando. Esse ano aqui é uma referência ao ano do jubileu, onde a cada 50 anos escravos eram soltos e dívidas eram perdoadas. Então, isso era uma alusão à obra de Cristo. Nós sabemos que a obra de Cristo nos tirou da escravidão do pecado e nos perdoou de toda a culpa e toda a dívida que nós tínhamos com Deus. E essa alusão, os judeus sabiam do que Jesus estava dizendo. Sabiam que isso se remetia ao ministério do Messias, que pregaria o ano aceitável do Senhor, que é essa referência do ano jubileu. Então aqui nós vemos que o Messias ele foi ungido pelo Espírito do Senhor para evangelizar os pobres, os cativos, os cegos e os oprimidos. Se você um dia já passou por essa experiência maravilhosa, que é a experiência do novo nascimento, que é a experiência onde Deus nos faz novas criaturas em Cristo, você sabe. Se você já passou por isso, você sabe. E você entende o que esse texto diz. Porque você sabe que um dia você era pobre. Um dia você era pobre espiritualmente, você estava perdido. E hoje você tem todas as riquezas espirituais em Cristo. Um dia você era preso, escravo do pecado. E aqui o texto de Isaías diz que ele vem para libertar o preso. Hoje nós somos livres da escravidão do pecado em Cristo, ele nos libertou. Um dia nós éramos cegos, e nós sabemos que essa profecia de Isaías também tem um caráter terreno, onde o Messias de fato veio e restaurou a vista aos cegos. Jesus curou cegos. Só que o caráter dessa profecia é muito mais espiritual do que terreno. Um dia todos nós éramos cegos espiritualmente. Um dia eu era cego espiritualmente, eu não via as coisas de Deus. Eu não discernia as coisas do Senhor. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, um dia Ele abriu os nossos olhos. E hoje nós podemos ver a sua majestade, a sua formosura, a sua graça e a pessoa maravilhosa do teu Filho Jesus Cristo. Um dia nós também éramos oprimidos por Satanás. E hoje nós somos consolados pelo Senhor. Então nós, que pela graça de Deus passamos por essa experiência do novo nascimento, nós entendemos o que o texto bíblico, o que o profeta Isaías diz aqui e que o evangelista Lucas relata também no seu evangelho. Então, o que Jesus acaba de fazer nessa sinagoga? Ele acaba de pregar o evangelho. Esse aqui é um vislumbre maravilhoso do que seria a sua obra na cruz, onde ele nos libertaria. Nos libertaria de nós mesmos, nos libertaria da condenação, nos faria novos nele. Então Jesus ele acaba de pregar o verdadeiro evangelho aqui. E assim como eu já disse, quando ele fala que aquela escritura estava se cumprindo ali e naquele momento, ele estava chamando aqueles ouvintes de pobres, cegos, oprimidos e cativos. Isso era demais para aqueles ouvintes. Isso era demais. Nós vemos que, aqui no versículo 22, qual que é a reação deles?
não é este o filho de José? Calma aí. Ele está dizendo que ele é o Messias? O filho do carpinteiro? Esse homem simples? Se nós olharmos os relatos paralelos, tanto de Mateus quanto de Marcos, por exemplo, lá em Marcos 6, versículo 3, não precisa abrir, a palavra diz que eles ficaram escandalizados. Lá eu entendo que está uma tradução mais precisa. Eles ficaram chocados e escandalizados. E eles perguntaram a mesma coisa no relato de Marcos. Ele diz assim: não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aqueles judeus, eles esperavam um Messias político, um Messias que libertaria eles das garras dos romanos. E aí vem o filho do carpinteiro. Dentro daquela sinagoga, foi dado a ele a oportunidade. Ele abriu o texto bíblico do profeta Isaías e diz: eu sou o Messias. E vocês todos estão perdidos, se não se arrependerem. Isso foi demais para aqueles ouvintes. E nós observamos, seguindo o nosso texto, no versículo 23, Lucas capítulo 4. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Então Jesus, ele tem uma capacidade que nenhum pregador que sobe aqui tem. Então eu não sei se vocês estão com sono por causa da festa de ontem. Eu não sei se vocês estão cansados, se estão achando bom, estão achando ruim. Eu não sei de nada disso. Agora Jesus, ele sonda os corações. E ele sabia exatamente o que passava no coração daqueles ouvintes. O Senhor colocou esse encargo no meu coração porque os ensinamentos de Jesus nessa terra são muito preciosos e muito profundos. Como ele lidava com os seus ouvintes. E Jesus, ele sabia a reação deles. E ele diz: vocês vão citar esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E por que isso? Isso era um provérbio popular, assim como nós temos hoje em dia, por exemplo, a caridade começa em casa. Então, quando eles falam assim: médico, cura-te a ti mesmo, é o seguinte: olha, nós estamos numa sinagoga em Nazaré. Você é de Nazaré, você é cidadão de Nazaré. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Jesus era um cidadão de Nazaré. Então calma aí. Você está aqui falando que é o Messias. Nós já ouvimos dizer que você curou pessoas e fez milagres lá em Cafarnaum. Então você tem que fazer aqui na sua terra também. Cura-te a ti mesmo. Nós somos merecedores, porque nós somos da sua terra. Por que você fez lá e não fez aqui? Então Jesus sondava aqueles corações e Jesus sabia que eles falariam isso. Nós vemos no versículo 14 que a sua fama se espalhou e eles sabiam tudo o que Jesus fez em Cafarnaum. Os milagres, as curas, os ensinamentos. E eles exigiam de Jesus sinais. Nós queremos sinais. Faz aqui. Nós somos merecedores. Nós somos de Nazaré. Então nós exigimos de você sinais. Mas nós sabemos, irmãos, que os sinais, os milagres, nós sabemos que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ainda faz milagres. Ele ainda cura pessoas. Ele ainda derrama do teu poder e da tua graça. Mas nós sabemos que o milagre em si, o sinal em si não salva ninguém. E nós vemos diversos relatos bíblicos que os sinais não salvam ninguém. Cafarnaum mesmo é um exemplo. O Glenn até citou aqui com as crianças. Cafarnaum viu os milagres e não se arrependeu. Cafarnaum está lá nas cidades que Jesus falou que serão condenadas e terão maior rigor na condenação do que Sodoma e Gomorra. Eles viram milagres, viram Jesus, mas não se arrependeram. O milagre não salva ninguém. Uma passagem muito conhecida dos irmãos, eu vou só citar, está lá em João capítulo 3, ali o versículo 2 e 3, como que foi a reação de Nicodemos com Jesus? O que Nicodemos fala para Jesus?
Ele fala assim: mestre, rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos está admitindo aqui que ele só pode ser de Deus. Jesus só pode ser de Deus, porque ninguém faz esses milagres. Só que ele saber disso basta. Isso não é fé. A fé é você crer na obra de Jesus Cristo naquela cruz, na sua ressurreição com Cristo, na ressurreição dele. É isso que salva. Um arrependimento genuíno que vem dele. O que Jesus responde para Nicodemos? Olha, você até pode saber que os milagres que eu faço vêm de Deus, mas Jesus responde: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o milagre, o sinal em si, não salva ninguém. Se nós observarmos, eu até já citei aqui, aquela lista que Jesus cita nos evangelhos. Existe uma lista, está lá em Mateus capítulo 11, versículos 23 e 24. Jesus ele cita uma lista de cidades que viram os milagres de perto e não se arrependeram. E o rigor com elas será maior do que Sodoma e Gomorra. Porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Hoje em dia, como que está a cristandade hoje em dia? O que mudou de lá para cá? 2000 anos para cá. O que mudou? Nada. Nós vemos que as pessoas hoje, infelizmente, muitas pessoas, estão atrás de milagres, de curas. O objeto da adoração da pessoa é o milagre, é o sinal, é a cura, e não o Senhor Jesus. Então aqueles ouvintes em Nazaré estavam exigindo e agindo assim como muitos no meio dessa cristandade hoje faz. Querem sinais, querem provas, querem experiências, querem milagres, mas rejeitam o maior milagre de todos, que é a salvação em Cristo. Então que o Senhor nos mantenha vigilantes, meus irmãos. Porque muitas vezes nós colocamos coisas pessoais acima do Senhor. Milagres pessoais, curas acima do Senhor. Então a nossa prioridade é o Senhor Jesus Cristo. Deve ser o Senhor Jesus Cristo. Ele e somente Ele. Seguindo ali no versículo 24 de Lucas capítulo 4. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então Jesus aqui ele começa a citar o que aconteceu no passado de Israel, onde profetas de Israel não eram bem recebidos em Israel. E ele está dizendo assim: nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Eu estou sendo aqui o profeta de Nazaré e não estou sendo bem recebido por vocês. Vocês estão rejeitando a mensagem. Então aqui ele começa a falar desse passado que aconteceu em Israel. E aqueles ouvintes conheciam muitíssimo bem. Eles tinham o Antigo Testamento decorado. E eles sabiam do que Jesus estava dizendo. E aí Jesus ele começa aqui a fazer um contraste tremendo, usando dois exemplos de narrativas que se encontram no Antigo Testamento. Primeiro, ele fala da história do profeta Elias com a viúva de Sarepta. Irmãos, nós não vamos abrir o texto bíblico lá nas narrativas, eu vou só citar onde está, e nós vamos comentar por que Jesus estava usando esses exemplos. Para a gente focar aqui nas palavras de Jesus. Então, observe o versículo 25 e 26. Olha o primeiro exemplo que Jesus dá, para poder ilustrar a fala dele de que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Essa narrativa se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Naquele momento,
nessa história que está na nossa Bíblia, quem reinava em Israel era Acabe, o pior rei que já reinou em Israel. Marido de Jezabel, uma mulher terrível. O povo estava adorando Baal. O povo de Deus estava em idolatria, adorando a falsos deuses. A situação estava terrível. E aí Deus usa Elias para proclamar juízo, para tratar com o seu povo. E Elias diz, não vai chover por 3 anos e 6 meses. O que acontece? Escassez, fome, muita luta, muita guerra, consequentemente, muitas viúvas. Então Jesus diz, havia muitas viúvas no tempo de Israel, lá com Elias, quando ele declarou juízo da parte de Deus. Havia muitas viúvas, porque tinha muitas guerras, muita fome, muita gente morreu, muitas viúvas. E Deus, ele poderia ter sustentado todas as viúvas de Israel, que era o seu povo terreno. Mas quem que Deus sustentou, quem que experimentou do poder e da graça de Deus, foi uma viúva gentílica, uma viúva pagã, uma viúva de Sarepta, fora do arraial de Israel. Nós vemos que Elias foi enviado para essa viúva gentílica. Elias sustenta essa viúva e é sustentado por ela. Deus, ele faz abundar a comida e o alimento para eles ficarem naquele tempo ali. Elias e essa viúva com o filho dela morre. Deus ressuscita o filho daquela viúva pagã. O que Jesus está mostrando aqui para esses ouvintes? Quem experimentou do poder e da graça de Deus naquela oportunidade foi um gentil. Não foi povo terreno meu, que se achava superior porque eram exclusivistas. Quem experimentou do poder e da graça de Deus foi aquela viúva de Sarepta que vocês tanto odiavam. Então por que vocês acham que vocês são merecedores de alguma coisa? Só pelo fato de serem de Israel? E muito mais, só pelo fato de serem de Nazaré? Nós vemos no final da narrativa que essa viúva gentílica, ela sai declarando que a palavra do Senhor é a verdade. É Deus sempre salvando gentios, até no Antigo Testamento. Muitos não se atentam a isso, mas Deus sempre salvou os gentios também. O povo que não é judeu, também no Antigo Testamento. Então, aqueles ouvintes judeus exclusivistas, entendiam que só eles eram merecedores da graça de Deus. Eles já ficaram mais ainda escandalizados com Jesus. O cara vem aqui, o cara põe um dedo na nossa cara, fala que é o Messias, agora vem falar dos gentios que foram salvos. Foram lembrar dessa história ruim aqui, que eu não quero nem lembrar, que Deus abandonou as viúvas de Israel e foi cuidar da viúva gentílica. O que esse cara tem para falar para a gente ainda aqui nessa sinagoga? E aí assim, o pessoal já estava furioso com Jesus. Furioso. Aí o que Jesus faz? Senta lá que vem mais história. Eu vou dar mais um exemplo que com certeza vocês odeiam lembrar. E aí ele vem e cita a história que eles conheciam muito bem de Eliseu com Naamã o Ciro. Versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã o Ciro. Essa narrativa aqui que Jesus cita do Antigo Testamento, que eles conheciam muito bem, está lá no 2º livro dos Reis, capítulo 5. Quem que era Naamã? Se aqueles judeus já tinham raiva da viúva de Sarepta, imagina de Naamã. Naamã, ele era gentil, pagão, ele era comandante do exército inimigo, ou seja, ele já tinha matado um monte de judeu. E o pior de tudo, meus irmãos, ele era leproso. Naquela época, os leprosos eles eram considerados a raça mais imunda que tinha. Então, a figura de Naamã, para aqueles judeus, era uma figura assim, completamente distante da graça de Deus. Completamente destoada da graça de Deus. E o que Jesus diz aqui para esses ouvintes? Ele que para vocês era uma raça abominável, ele que foi o leproso que foi curado por Deus. Haviam muitos
leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então vocês acham que vocês são merecedores? Eu não purifiquei os leprosos de Israel, purifiquei um leproso, pagão, comandante do exército inimigo e leproso. E para a gente lembrar um pouquinho dessa história, quando Naamã, que era muito orgulhoso, quando ele ouve que o Deus de Israel poderia curá-lo, ele vai atrás do profeta Eliseu. Eliseu nem recebe ele na casa dele, manda lá um pessoal falar com ele, fala assim, ó, fala para ele dar 7 pulinhos lá no Rio Jordão, 7 mergulhos, que ele vai ser curado. Naamã achou um absurdo, a autoridade que eu sou, o cara não vem nem falar comigo. Ainda mandou eu pular nesse rio fedido. Porque foi isso que ele disse, tem rios muito melhores na minha região, vou ter que mergulhar nesse Rio Jordão para ser curado. Eu lembrei aqui não sei, depois vocês pesquisem aí, o Lago Blausee na Suíça, coisa mais linda. Um lago de águas transparentes, um lago azul. Aí você imagina um habitante lá do Lago Blausee. Aí você fala para ele, dá um mergulho ali no Tietê. O cara vai se escandalizar. Eu não vou citar o Igapó, porque eu amo o Igapó. Então, por favor. Então vai ali no Tietê, lá no centro de São Paulo, e meu irmão, pro cara abrir mão da sua... Não vai. Mas eu creio que Deus interviu ali. Amoleceu o coração de Naamã. Ele abriu mão do seu orgulho. Ele se considerou um oprimido, um cego, um cativo, um preso. Ele não ligou para a vergonha ali mais. Né? Ele estava, a princípio ele resistiu, mas o Senhor amoleceu o coração dele, ele abriu mão da sua vergonha, foi lá, mergulhou no Rio Jordão e foi curado por Deus. A palavra de Deus diz que ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. E essa humildade que Naamã teve foi pela graça e pela misericórdia de Deus, porque se não for por ele, nós não conseguimos nos fazer humildes. Mas o Senhor concedeu essa graça a Naamã, e o que Naamã, que era o comandante do exército inimigo, voltou proclamando? Ele voltou proclamando, não há Deus em outro lugar senão em Israel. Voltou crendo no Deus de Israel, aquele que era para os judeus completamente distante e abominável e distante da graça de Deus. E quando ele proclama, não há Deus em outro lugar a não ser Israel, é interessante que naquele momento da história, os próprios israelitas não estavam fazendo isso, porque eles estavam vivendo em idolatria, adorando falsos deuses. Os próprios israelitas, aqueles que eram povo terreno de Deus. Deus escolheu aquela nação. E eles rejeitavam. E eles não adoravam ao Senhor. E aquele comandante do exército inimigo voltou adorando o Deus de Israel. Então por que Jesus usou esses 2 exemplos aqui? Primeiro para dizer, lembrem-se vocês, Elias e Eliseu eram profetas que não eram bem recebidos na sua própria terra. Eles foram rejeitados em Israel. Assim como eu sou no meio de vocês, nazarenos. E qual que era o pensamento da maioria dos judeus ali? E naquela sinagoga eu posso afirmar que todos, porque o texto diz que todos. O pensamento deles era que todo o povo fora de Israel, os gentios, eram praticamente eles iam servir como combustível do fogo do inferno. Para isso que Deus criou os gentios. Esse era o pensamento dos judeus exclusivistas. E nós vemos aqui mais um exemplo, primeiro, de que a salvação foi sempre pela graça de Deus, nunca pelas obras. A salvação sempre foi pela graça de Deus. Muitos têm um entendimento errado, que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras. Nunca. A salvação sempre foi em Cristo. Para aqueles de antes, olhando para o sacrifício que Deus iria prover em seu Filho Jesus Cristo. E para nós, olhando para trás, entendendo que nós somos crucificados naquela cruz. Então a salvação ela sempre foi pela graça de Deus, sempre no Senhor Jesus Cristo. E Deus sempre salvou os gentios. Às vezes nós olhamos alguns textos de Paulo
em que parece que a salvação chegou para os gentios depois, mas não. Deus sempre salvou os gentios. Isso foi revelado de forma mais clara e cristalina no ensino dos apóstolos. Mas Deus sempre salvou os gentios. Deus nunca foi exclusivista com uma etnia. Deus nunca foi... nunca olhou apenas para um povo terreno. Então Jesus está dizendo para aqueles ouvintes: vocês acham que pelo fato de vocês serem de Nazaré, que é a minha cidade, vocês são merecedores de mais milagres? Eu acabei de citar para vocês 2 exemplos que os israelitas não receberam os milagres. Quem recebeu foram os gentios. Então assim, aquele povo naquela sinagoga já estava por aqui com Jesus. Nós vemos que o evangelho ele é ofensivo para o orgulhoso. E a verdade sobre a condição do pecador é sempre menos aceitável para o hipócrita religioso. É mais duro. É muito mais duro para um hipócrita religioso do que para um libertino imoral. Porque para esse cara, para esse religioso, entender que ele é carente da graça de Deus e de que ele é totalmente depravado, para você colocar isso na cabeça dele é só a misericórdia mesmo. E nós vemos que o orgulho, ele sempre esteve conosco. Sempre, desde lá do Éden, né? Eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, a gente ia lá para Caiobá, para a praia, e eu saía para pescar, lá nas pedras de Caiobá. Eu tinha uns 12 anos. Só que eu me achava o pescador. Meus pais estão ali. Meu pai comprava as fitas, na época não era nem DVD, eram as fitas dos beabás de pescaria, das pescarias em praia. Aí eu comprava o anzol, o chicote, não sei o quê, comprava o camarão descascado para usar de isca e tal. Cheguei lá na pedra. Falei, não, eu vou reinar aqui, né, meu? Esses caras aqui não são do ramo. Meus irmãos, eu cheguei lá, eu lembro disso até hoje. Não pegava um peixe. Aí eu olhei para o lado, um senhorzinho com uma vara de bambu pescando no mar. E tal, tira um peixe, tira outro peixe, tira outro peixe, tira outro peixe. A vara do cara enferrujada por causa do mar. Eu falei, não acredito. E eu orgulhoso, eu não vou falar com esse cara, não vou pedir dica. Eu tentando e nada. Até que ele chegou e, ô meu querido, quer umas dicas aí? Aí o que me veio? Me veio o seguinte: não quero dica de senhorzinho com vara de bambu, eu assisti todos os meus vídeos de pesca, eu aprendi tudo. Gente, é o orgulho do ser humano. É terrível. Mas ele foi lá e ele falou comigo, ó, joga mais na beira, na beiradinha das pedras. Ele me arranjou umas iscas lá, eu peguei uns peixinhos. Mas assim, é o orgulho, cara. E quando eu falo orgulho, não é só o orgulho no ambiente... Não é só a hipocrisia, o orgulho no ambiente eclesiástico, no ambiente de reunião de igreja. É o orgulho em nossas vidas cotidianas. Nós acharmos que somos melhores do que os outros. Nós acharmos que somos mais merecedores de algo do que os outros. É claro que o texto bíblico aqui está falando da hipocrisia religiosa. Isso nós temos que estar vigilantes também. Se a gente não tomar cuidado, a gente está aí fazendo as coisas por placa de igreja, para poder ser visto pelos outros, e não pelo Senhor. Então, é por isso que o Senhor, Ele nos crucificou naquela cruz, para arrancar da gente o nosso orgulho. Só que nós ainda temos essa natureza terrena e nós temos que levar ao morrer de Cristo todos os dias, para sermos tratados nisso. Então, às vezes você pode olhar para esse texto e você pode pensar assim: Pedro, mas eu não sou um judeu, eu não sou um fariseu, isso não é para mim. Não sou judeu, não tem nada a ver comigo. Tem muito a ver conosco. Tem muito a ver conosco. Muitos pensam, infelizmente, que o fato de frequentarem a reunião da igreja e o fato de terem a doutrina da salvação decorada com seus lábios o trazem à salvação.
Mas muitos têm a doutrina decorada, muitos vêm às reuniões da igreja, mas não estão em Cristo. Isso é um perigo, meus irmãos. Então que, assim como a palavra de Deus diz, o Espírito Santo diz através de Paulo, cada um examine-se a si mesmo, para ver se estás na fé. Porque o Espírito Santo ele nos convence que nós somos filhos de Deus. Então, toda essa lição que Jesus deu a esses ouvintes aqui, foi demais para esse orgulho nacionalista deles, para esse orgulho autojustificador deles. Eles não estavam dispostos a aceitar tais rótulos. Que rótulos? Pobres, cegos, oprimidos, presos, cativos, escravos. Eles diziam, nós somos filhos de Abraão, jamais fomos escravos. Nós vemos isso no relato dos evangelhos. Eles rejeitaram Jesus como Messias ali. E eles ficaram furiosos. Olha a atitude dos ouvintes, versículo 28 e 29. Todos na sinagoga, muito triste esse todos, né, meus irmãos? Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles não queriam ouvir o que Jesus falou. Eles não queriam ouvir aquela mensagem, mas o que Jesus pregou era o que precisava ser pregado. Aquela era a mensagem verdadeira. Hoje as pessoas, elas querem... Hoje muitos pregadores, infelizmente, eles pregam o que as pessoas querem ouvir, não a verdade, e não o verdadeiro evangelho. As pessoas querem milagres, igual Nazaré, igual Cafarnaum, querem curas, conforto, autoajuda, prosperidade, mas o evangelho que confronta o nosso ego, ele é rejeitado. Assim como na sinagoga. Então, Nazaré aqui, ele seria, assim como Cafarnaum. Um irmão observou isso para mim e achei muito pertinente. Nazaré, ele seria, assim como Cafarnaum, o palco perfeito para esses pseudo-pregadores da atualidade. Onde as pessoas aplaudem a boa oratória, a pregação de autoajuda e as coisas que eles falam, mas quando o confronto da cruz vem, as pessoas pulam fora. Então Nazaré seria o palco perfeito para esses pregadores de hoje em dia. Porque a verdade do evangelho, ela nos confronta. Então o encorajamento que Jesus nos dá aqui é que nós precisamos pregar o que tem que ser pregado. Jesus, ele não pregou o que eles queriam ouvir, ele pregou o que precisava ser pregado. Jesus sabia que todos rejeitariam, mas ele pregou o que precisava ser pregado. Então que o Senhor nos encoraje, meus irmãos, a pregar o evangelho sem omissão. Pregar o evangelho sem diluir o evangelho, sem diluir a verdade. A cruz de Cristo, ela traz a morte do pecador. Isso confronta o nosso ego. Mas como assim? A cruz de Cristo, a maior evidência da salvação é um arrependimento genuíno. As pessoas não querem se arrepender de seus pecados. As pessoas não querem se arrepender de quem elas são. Então que o Espírito Santo não nos dê espírito de covardia, meus irmãos. Que o nosso receio não seja em ofender o ímpio com a verdade, mas em ofender a Deus com a nossa omissão. Todos naquela sinagoga rejeitaram a Jesus. Olha o que o versículo diz, todos. Muito triste. E eles levaram Jesus no topo da colina, porque a cidade estava lá em cima. Eles levaram Jesus lá em cima para jogar Jesus precipício abaixo. Eles ficaram tão furiosos, escandalizados, chocados, queriam matar Jesus. Quem que esse cara, esse filho do carpinteiro está dizendo aqui para a gente? Confrontando a gente, falando que a gente é escravo. Levaram Jesus para matar Jesus. Encurralaram ele.
esses ouvintes terminaram rejeitando a palavra de Deus. A ponto de Marcos escrever o seguinte, lá no capítulo 6, versículo 6, não precisa abrir. Marcos, relatando esse acontecimento, ele diz que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Olha isso. Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. E o evangelista Mateus disse que Jesus não realizou muitos milagres ali por conta da dureza de seus corações. Isso está lá em Mateus capítulo 13. Olha o nível da cegueira, da escravidão desses ouvintes. E aí no versículo 30 nós vemos o que Jesus fez. Porque Jesus ele foi encurralado por todos naquela sinagoga. Agora, olha o que o texto diz. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eles não queriam um milagre? Olha o milagre aí. Eles não queriam tanto um milagre? Olha o milagre. Jesus estava encurralado, passou por entre eles. A Bíblia não faz questão de explicar se foi de forma sobrenatural, se foi de forma natural. A questão é, ele estava encurralado ali e passou por entre eles. Eu assisti esse relato no The Chosen. Achei muito interessante como eles trouxeram esse versículo. Eles trouxeram do jeito que está escrito, Jesus passou por entre eles. Porque tem uns que falam, não, Jesus era muito forte, né? Porque era carpinteiro, era muito forte, e foi trombando. Outros falaram que vieram os anjos e tiraram. Se você for ver lá no The Chosen, Jesus passa por entre eles e aquelas pessoas ficaram paralisadas. Levaram ele para jogar ele, mas ficaram paralisadas. Sem reação. E sabe por quê, irmãos, que Jesus não morreu naquela hora? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus ele tinha um propósito naquela cruz, com todo aquele que crê. É por isso que ele não morreu naquele momento. Jesus ele haveria de morrer naquela cruz. Nós sabemos que todos nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Todos nós pecamos em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Adão pecou, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas Deus foi rico em misericórdia. Hoje eu estou com uma filhinha de 5 meses. Eu olho para ela, e eu que sou carnal, eu que tenho essa natureza terrena ainda, lutando com o meu espírito, eu olho para minha filha, e eu falo, eu nunca entregaria minha filha. Por pessoas perdidas. Nunca entregaria minha filha na mão de malfeitores. Um amor tão grande. Agora Deus, o Pai, aquele que é um com Jesus Cristo, desde a eternidade, nos tempos eternos, nunca tiveram origem, nunca tiveram início, nunca terão fim, são eternos o Pai e o Filho. E o Espírito. E o Pai deu o Filho para ser esmagado por cada um que crê. Vocês têm noção disso? Eu também não tenho. Nós não temos noção disso. Que o Pai esmagou o Filho naquela cruz por pecadores miseráveis como nós. Quando o Pai... Então, Jesus ele viveu essa vida sem pecado, obediente, foi para a cruz. Ele que é o Deus encarnado, foi para aquela cruz. E quando o Pai derramava a ira que era sobre os nossos pecados, quando ele derramava em Cristo, ele não podia estar olhando Cristo, porque Cristo é perfeito, Cristo nunca pecou. Assim como o pastor Glênio sempre diz aqui, aquela cruz era nossa, de pecadores que deveriam morrer. O Pai olhava para Jesus, ele olhava os nossos pecados, ele olhava o nosso velho homem, ele nos olhava ali. Eu sempre falo que a gente não pode separar o pecador do pecado. Isso não existe na Bíblia. Quando Deus vai condenar alguém para o lago de fogo, para o inferno, ele vai condenar os pecados ou ele vai jogar o pecador lá? Infelizmente ele vai jogar o pecador lá, não vai jogar o pecado lá. Quando Jesus atraiu os nossos pecados, nós estávamos lá. E a gente não tem noção disso.
Nós cremos por fé, mas é uma realidade espiritual do Pai entregando o Filho por nós, em nosso favor. Deus sendo rico em misericórdia, deu seu Filho. E o Filho aplacou a ira de Deus. Toda a justiça que Deus necessitava sobre o pecado e sobre o pecador foi aplacado no corpo de Cristo. E quando Jesus Cristo é ressuscitado pelo Pai, a palavra de Deus diz que nós ressuscitamos juntamente com Ele uma vida nova para sentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos. E esse evangelho maravilhoso, esse verdadeiro evangelho é o evangelho que Jesus estava vislumbrando aqui para essas pessoas na sinagoga. Era um vislumbre do evangelho, era o próprio evangelho. Ele iria para aquela cruz e ele libertaria os escravos, os pobres, os oprimidos e daria vista aos cegos. E hoje, pela graça de Deus, nós que cremos, nós entendemos isso. Então, a história de Adão era a nossa história. Quando Adão pecou, nós pecamos. E a história de Jesus é a nossa história. Nós, pela graça de Deus, nós usufruímos de todos os benefícios da obra dele. A sua morte e a sua ressurreição. E nós, pela graça de Deus, um dia teremos nossos corpos glorificados e moraremos eternamente com o nosso Deus. Meus irmãos, e o Evangelho, Jesus Cristo nos deu uma vida nova nele. E o que nós temos feito com essa vida nova? Eu falo isso para mim. O que eu tenho feito com a vida nova que Jesus me deu? Nós temos pregado a verdade ou temos receio por conta da rejeição? Como eu falei aqui, o nosso velho homem foi crucificado, mas nós temos uma natureza terrena que ainda luta conosco. E que nós devemos levar o morrer de Cristo todos os dias. E essa natureza terrena, ela gosta de amor próprio, ela gosta de conforto, ela gosta de uma boa imagem, ela gosta de ter um bem-estar com todo mundo. Todas as vezes que nós somos omissos na pregação do Evangelho, e eu sou omisso muitas vezes, nós estamos naquele momento amando mais a nós do que o Senhor. Jesus não amou mais ele do que o Pai nesse momento. Ele sabia que aqueles ouvintes o rejeitariam, mas ele foi lá e ele pregou o que precisava ser pregado. Muitas vezes nós vamos pregar para a pessoa e nós falamos só meia verdade. Mas a verdade, ela traz confronto. A cruz de Cristo traz confronto, traz morte. E isso realmente é difícil de dizer, mas é o que as pessoas precisam ouvir. Eu estava ouvindo um sermão do Antônio Buchaim, ministro, salva-te a ti mesmo. E ele fala a verdade para aqueles ministros religiosos. E no final ele fala, vocês podem me odiar, mas eu amo vocês, é por isso que eu falo a verdade. É por isso que eu estou falando isso para vocês. Porque Deus me encorajou a amar vocês. E quem ama, fala a verdade. Então muitas vezes nós olhamos para o nosso bem-estar, porque assim, Jesus poderia ter um bem-estar ali com aqueles ouvintes. Mas não, ele pregou o que precisava ser pregado. E a gente sabe que quando a gente prega a verdade, fica uma coisa chata ali no ambiente. Sabe, você falou para a pessoa que o Evangelho traz morte, que o Evangelho traz nova vida, que o Evangelho traz arrependimento de quem nós somos e que fazemos. Então que o Senhor trate com cada um de nós, meus irmãos, para que nós sejamos uma igreja, pela graça de Deus, fiel à palavra de Deus. Então, esse evangelho verdadeiro, que não foi aceito em muitas sinagogas no passado, e que continua sendo rejeitado por muitos que se dizem cristãos hoje, é o mesmo evangelho, que era rejeitado nas sinagogas e é rejeitado também por pessoas que frequentam as igrejas. E nós somos omissos e covardes muitas vezes, meus irmãos. Nós observamos que Cafarnaum viu os milagres e não se arrependeu. Então, vamos olhar aqui, lembrando daquele versículo, a quem muito é dado, muito mais será cobrado. E ao que Jesus falou, que Cafarnaum, que teve a oportunidade de ver os milagres, vai ter mais rigor no juízo do que Sodoma e Gomorra. E que se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que eles viram, teriam se arrependido. Palavras de Jesus.
Então, olhando para isso, Cafarnaum viu os milagres e não se arrependeu. Nazaré ouviu sobre a libertação em Cristo na boca do próprio Cristo e rejeitou. E nós? Se a gente olhar uma escala de responsabilidade aqui, quem está acima? Nós. Que nós olhamos para trás e nós olhamos a obra naquela cruz. Que nós sentamos aqui domingo após domingo e ouvimos do Evangelho. Isso é um milagre maravilhoso, nós ouvirmos do Evangelho todo domingo. E o que nós temos feito? A quem muito é dado, muito mais será cobrado. Eu gostaria que nós examinássemos o nosso coração. Será que você de fato já nasceu de novo? Ou você vive com uma máscara? Você vive de forma religiosa, frequenta as reuniões, conhece a doutrina, mas nunca teve a experiência do novo nascimento? No fundo, você rejeita a palavra no coração. Gostaria que você examinasse isso diante do Senhor. E para nós que cremos, que Ele trate conosco para compartilharmos o Evangelho de maneira fiel. Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi rejeitada em Nazaré. E a nossa oração é que essa verdade não seja rejeitada aqui hoje e encontre abrigo nos corações. Nos dê ousadia, Senhor, do Seu Espírito para pregarmos sempre o único e verdadeiro Evangelho. O Evangelho da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Sua maravilhosa graça e tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. E nós oramos no nome dEle. Amém.